Fala pessoal, começando mais um Resenha Real. Tô aqui do lado do Tadeuzinho, como sempre. Como é que você tá, meu irmão? Eu tô bem com o visual novo, porque... Estiloso, né? Você podia ter avisado, que aí vinha nós dois, cara. Você não via não. Isso aqui é autenticidade, cara. É diferente. Fala comigo, Flavão. E o nosso convidado de hoje? Nosso convidado de hoje, ele é médico, gosta de um cavalo... É o cara assim... Uma pescaria. Se não tivesse o nome dele aí embaixo, a gente conseguiria fazer até mais suspense, sabe? É o nosso prefeito Hélio da Mata, mais conhecido como Doutor Hélio. Seja bem-vindo aqui, doutor. Muito obrigado pela abertura aí, pela sessão do espaço, Tadeu, Flávio. Obrigado. Doutor, antes de começar, eu quero fazer uma pergunta, porque durante a campanha a gente teve uma musiquinha que foi um sucesso aí. Em um dado momento a gente começou a chamar ele de Doutor Hélio, né? Porque na verdade o nome é Doutor Hélio, porque não tem o acento do Hélio. Não é Doutor Hélio, desculpa. Graças a um abençoado de um funcionário de um cartório, né? Não teve o acento no F, ficou Hélio, né? Mas é Hélio, viu? Então vamos fazer a abertura de novo. Ele disse que o nome dele é Hélio. Nós estamos aqui com Hélio da Mata. Estamos aqui, Hélio da Mata, dizendo então, o dono, o cartório, escreveu errado. De onde que o senhor é? Com quem vive? O que corre? Hoje do Globo Repórter. De onde vem, né? De onde vem? Então, eu sou do sul de Minas, uma cidadezinha pequena, chama Bom Sucesso, perto de Lavras, perto de Santo Antônio do Amparo. Conhece? Conheço muito a região do sul. Na verdade, a gente combinou tudo que vem de lá, a gente conhece. Essa vez é ele que fala que conhece? Ele fala que conhece. Pois é, Flávio. Então é essa cidade que você não conhece. Ficava muito lá em Guapé, Alfenas. Tá. Então é perigoso ele conhecer mesmo. Inclusive o prefeito lá é deputado hoje, de Alfenas. O ex-prefeito lá, Luizinho. É deputado estadual hoje. Tem um conterrâneo também que é deputado federal, que é o Reginaldo. O Mancha. Reginaldo do PT. Sei. Sabe? O Mancha? Ele é de Bom Sucesso também, ele é conterrâneo. Ele é de grandes políticas. Grandes políticas. Nós estamos aqui também com o prefeito de Itabirito. É isso aí. Mas vamos lá, conversando então, desculpa te cortar pelo... Pois então, nasci lá em Bom Sucesso, com 2 anos de idade. Saí de lá, meu pai trabalhava no banco, né? E começou... 72 anos de pai. Isso. Teve esse perrenguezinho na gestação. E aí meu pai começou a ser transferido para várias cidades do país e nós começamos a viajar. E por último encerrou aqui em BH. Sim. E depois eu fui fazer faculdade lá em Itajubá, no sul de Minas também. E depois fui fazer a especialização em São Paulo. E aí depois em Itabirito. E aqui nós estamos há uns 40 e poucos anos aqui já. E como é que o senhor chegou aqui em Itabirito? Você morava lá em BH, foi fazer especialização? Não, eu morava em São Paulo, estava trabalhando em São Paulo. E aí chegou um momento lá que eu tinha terminado a residência, né? Sim. E era assim, ou a gente ficaria em São Paulo definitivamente, porque já começou a surgir as oportunidades de emprego, ou sairia. Tinha que sair naquele momento, se fosse para sair, né? E aí, meu pai, em função de trabalhar no banco, ele tinha contato. Eu falei com ele, vou procurar uma cidade para ir, né? E ele entrou em contato com o gerente daqui, na época era Banco Real, né? Que conhecia os médicos daqui, e os médicos falaram que estava precisando de alguém. Aí eu vim. Aí você apareceu. Aí apareci aqui, conversei. Mas, assim, todo mundo sabe Doutor Hélio. Porque a gente tem uma mania de achar que o doutor é tudo. Doutor, tô cuspindo o osso. O que é? Vou no médico da OBS, que ele sabe. O senhor tem... Qual que é a sua especialidade? Fez residência, né? Primeiro eu fiz cirurgia, né? E depois fiz endoscopia. Bacana. Então, se você passar mal aqui, pelo calor, né? O suador. E aí deitou, cortou, né? Já começou a cirurgia. Já tá suando, corta ele, traz o bisturi, do nada. Doutor, aí olha pra qualquer problema e fala assim, e se a gente fizer uma cirurgia? Você tá com muita dor de cabeça, se a gente fizer uma cirurgia, abrir um pouquinho aqui. Será que... Doutor, mas você falou que sua infância foi... Não sua infância, né? Mas parte da sua vida foi viajando. Igual cigano. Nômade. 3 anos em cada lugar, foi mudando. 3 anos em cada lugar? 3, 4 anos que era o que o banco exigia, né? E naquela época, uma das maneiras do funcionário ter promoções era através de transferências, né?
E cada vez para um lugar mais ermo, mais isolado do mundo, mais... Qual que foi a cidade, essa é a menor cidade que o senhor morou? A menor cidade foi Itabuna, na época, na Bahia, Itabuna. perto de Ilhéus. Nossa senhora. Conheço. Era... Não, Você isso conhece eu não essa? conheço, não, mas- O Tadeu conhece essa. Esse eu já não Coladinho de Ilhéus. Lá a situação era tão crítica que não tinha água tratada. Nossa, sério? A água vinha em barrica de jegue. Que A gente isso? comprava, eles pegavam um negócio chamado cacimba. Uns poços, uns trem lá que punha água lá dentro e trazia aquela água. A água ainda tinha que ser filtrada. Nossa. Era complicado. Tinha que pegar água de chuva, tinha um sistema de calha que levava para um reservatório quando chovia. Uhum. E aí você usava aquele reservatório para limpeza em geral e tudo Sim. mais. Então a mais precária de todas foi Itabuna, na época. Hoje Itabuna já cresceu, virou outra cidade, é gigante, Sim. né? Mas na época era bem complicado o negócio. Que E é engraçado porque assim, Flavão, o Dr. Hélio rodou de 3 em 3 anos em várias cidades, né? Por causa da família e tudo mais. Conseguiu estudar, médico, 2 residências. E a gente está numa cidade só, Malemar, Tentando formar. Você vê a diferença, né? Vocês estão naquela geração Z que eles falam? Não, né? Eu sou Vocês são geração Z? Eu sou de 2000, né? Pois é. Ele é milênio. Essa é complicado, essa geração Ele é aí milênio. tem que ser trabalhada com carinho, com calma. Complicado. Não, essa geração nossa é Né? difícil. Esse cara é Flavinho, né? Flavinho. 2 metros e 125 Ô, Flavinho. A minha já era mais bruta, né? Mais rústica, né? O negócio era meio na unha, né? Mas aqui, a criação do senhor, por mais que tenha sido viajando, né? De 3 em 3 anos, foi uma criação mais interiorana, né? Você tem ligação com o campo, gosta Acho que é em função da família, né? Porque a origem é Bom Sucesso e a família lá a atividade da família é agropecuária, né? Sim. Então férias, essas coisas é sempre em fazenda de tios, com os primos. Tem esse ambiente country, assim, meio bucólico, assim, você fica permeando a família aí. Inclusive, tem até um caso interessante com o doutor, nessa ligação com fazenda, eu até comentei com ele. Eu estava comentando com um amigo meu, ele mexe com cavalo também, o Matheus Alac, meu melhor amigo, um beijo para ele. Ele falou, aí eu estava conversando, ele e o cara que trabalha com ele lá, gente, deu branco agora. Esse aí. O Glaucio, Esse aí. mas agora deu branco o que ele Eu faz. conheço ele. Veterinário. Aí eu tava conversando lá, eu vi que você tava trabalhando lá na campanha do Dr. Hélio, conheço demais. Resultado, o meu melhor amigo já tinha ido lá na fazenda do Dr. Hélio. Ah, você esteve lá? Comentei A com gente você, recebe, Glaucio, né? O Glaucio. Ele O trabalhava veterinário? com o Glaucio. O Glaucio. Lá de Sete Lagoas. Exatamente. Sete Lagoas. Eu tava lá em Sete Você já Lagoas. esteve em Sete Lagoas? Conhece Sete Lagoas. Mas o Glaucio, ele é muito próximo do Matheus, faz alguns trabalhos lá. O Matheus, ele tem um áreazinhos, né? Lá em Curvelo. Aí a gente conversando, ele falou, não, já tive lá e tal. Aí depois o Alac vai falar, eu fui lá com o Glaucio, que ele tava começando Não, a faculdade. e o Glaucio tem uma capacidade muito grande, sabe? Em termos nossa veterinários, ele presta um serviço excepcional. Excepcional, né? A única dificuldade que a gente tinha é a questão de locomoção, né? Logística, né? Que era um pouco longe, né? Mas em termos de assistência, fora do normal. Fora de série. Eu já vi os cavalos do Dr. Hélio, um lá é um pangarezão. Olha só, que absurdo. Eu ofereci pra ele, se ele quisesse 500 reais, no Pix era na hora. Eu não aceitei porque eu não quero passar o colega para trás, né? Furar o olho do colega. Então eu não aceitei e deixei para lá, entendeu? Ô doutor, então você tem aí, você gosta disso ainda, mas com a sua rotina tá dando para viver? Porque hoje o senhor é prefeito, né? Ainda tem algumas coisas da medicina. Uma vez médico, é muito difícil. Outro dia eu escutei a história do médico, cara. O médico trabalhando até realmente morrer. Médico geralmente tem esse costume, né? Tem essa autonomia aí. 90 anos atendendo morre, gente. Porque não para. Mas tá dando pra conciliar isso tudo? Como é que tá? Não tá, ué. Que dúvida que você tá tendo? Você tá dando? Não tá dando. Tá uma confusão, um negócio, eu tô tendo que ajustar. Tem 3 meses que eu tô tentando ajustar. Mas vai dar certo. No final a gente acaba arrumando um jeito aí. Olha, outra passagem que o doutor Hélio contou alguns casos pra gente, e eu queria até trazer à tona aqui, é a questão do exército, né? O senhor serviu o exército, quanto anos o senhor foi colar? Não, o exército foi pouco tempo. Eu entrei, fui aqui em BH, na polícia do exército. Ah, bacana. Porque aí eu passei no vestibular.
Ah, sim. Na época era vestibular, né? Sim. E aí o Exército ele tem umas normas lá que algumas profissões eles têm que liberar a gente para ir fazer o curso, né? Sim. Acho que é medicina, odonto, não sei se farmácia e veterinária, são umas assim, né? Engenharia também, não sei. Aí eu saí, tive que sair, mas... Ficou um pouquinho de tempo lá. Fiquei uns 3 meses, 4 meses. Tá. Mas já deu pra passar uns perrengues? Aventura lá, né? O perrengue é no início, né? Se eles deixassem o perrengue pro final, eu tinha escapado. Mas o perrengue é logo que você chega, você acredita? Como é que é? Porque eu, por exemplo, eu tinha vontade, eu me alistei querendo ser chamado, mas não fui. Como é que é esse Mas você alistou aqui? Aqui é isento, né? Meu pai não quis me levar para Lagoa Santa, né? Lagoa Santa que tem... É Lagoa Santa Não, mesmo? BH tem. Não, mas assim, que era... Lagoa Santa também tem. Mas lá é aeronáutica. Lá é aeronáutica. E aí meu pai não quis me levar, eu lembro na época, aí eu fui fazer aqui... Você quer servir? Sim. Ok, dispensado. Eu não passei nem por isso, meu foi tudo virtual. Na minha época tinham voluntários lá. Ou engrosado, ano passado eu estava conversando com o grupo do Exército, eles mandaram um grupamento para cá para o 7 de setembro. Ano passado não, ano retrasado, né? E eu estava conversando com eles, a maioria são voluntários, eram voluntários daquele grupamento que veio. Diferente de antigamente. Antigamente eram poucos voluntários. Sim. E agora parece que está tendo uma procura pela carreira militar. O pessoal está interessado na carreira. Acho que também por algumas facilidades, porque não é fácil, né? Tem um regime ali que é difícil. É muita disciplina, você tem que estar sujeito a isso, né? Justamente. Mas ali dentro você vai ter uma oportunidade de fazer um curso, sendo direcionado para uma coisa ou outra, né? Que acaba sendo benéfico para a pessoa. Tem muito curso técnico, tinha muito curso técnico, né? Então as pessoas faziam esses cursos lá. E hoje você tem possibilidade, mesmo estando lá, você pode fazer uma faculdade, não tem problema, né? E o senhor entrou querendo fazer alguma coisa ou... Não, eu entrei não querendo. Não querendo. Foi sugerido muito, com bastante intensidade, que eu deveria ir. Aí eu fui. Manda quem pode, né? Obedece quem tem juízo. Por livre espontânea pressão. Por aí. E nessa época, e um pouco antes, você já tinha essa visão de ser médico? Você já passou por algumas outras... Já, porque eu já tinha feito vestibular, estava esperando os resultados. Você né? só esperando porque antigamente não é igual ao Enem, que é tudo automático, rapidinho. Antigamente você tinha que viajar para cidades, quando você queria fazer vestibular, você tinha que fazer uma escala, faz um aqui, faz outro ali, faz outro ali, e você espera o resultado, daí 1 mês, 2 meses, porque era tudo à mão. Sim. Corrigia as provas, era tudo devagarinho o negócio, né? E nessa... Um homem rupestre. Bem rupestre. Aí o resultado saiu depois, né? Aí depois que... A gente não viveu essa época, né, cara? A gente vive assim... O meu já foi Enem. Antes, mas era Enem, já tem a data para ser lançado, você lança ali, se deu, se não deu, você tem muito mais oportunidade hoje com o Enem. Com certeza. Você perdia às vezes... Vai pro Brasil inteiro, né? E filtra o Brasil inteiro. Não, naquela época você conseguia fazer vestibular em 4, 5 faculdades no máximo, porque era tudo na mesma época, no final do ano. Era quando aconteciam os vestibulares. E você não tinha como deslocar para muitas cidades. Não tinha jeito. Então, era poucas chances. Hoje em dia, com o Enem, você coloca lá, você faz o seu cadastro lá, quando sai a nota, já te falam qual matéria, onde você vai poder fazer, onde não e tal. Hoje abriu o Brasil inteiro. A chance é o Brasil inteiro. Ô doutor, uma coisa interessante, que assim, pelo menos eu tenho muita curiosidade, e onde que nasceu, por exemplo, essa vontade política da coisa? Porque a gente segue, né? Vai seguir na vida aqui, a gente se interessa por política, vê, às vezes é uma realidade distante, por mais que a gente esteja próximo a uma cidade menor, né? Mas a gente tem contato, por exemplo, com o prefeito, com o vice, com o secretariado e tudo, mas é sempre uma visão longe, né? Uma visão, não é qualquer um que a gente... Eu tenho o sonho de ser prefeito, é fácil ser prefeito. Onde começou essa caminhada política também da coisa? Na família tem um histórico político, né? Meu avô já era político. Nunca ocupou cargo, mas sempre participava da política lá, né? Então, eu tenho tios que foram prefeitos,
tios que são secretários ocupam alguma secretaria, né? O atual prefeito de lá é meu primo. Ah, bacana. Né? Aí quando eu vim para Itabirito, eu comecei a trabalhar na prefeitura, depois fui secretário de saúde por 2 ocasiões, e isso aí criou Primeiro esse o senhor ambiente. foi secretário com o Geraldo Magno, né? Fui com o Geraldo Magno a primeira vez, e depois teve um período que eu fui com o Manuel da Mota. Ah, beleza. Secretário de Saúde. De saúde, as 2 vezes, Sim. secretário de saúde. E aí a gente começa a enfronhar com o grupo político, né? Conversar com as pessoas, e aí vamos infiltrando nessa área, aí vamos participando e cria esse interesse, né? E foi esse grupo político que você ajudou a construir lá em 2012, né? Que foi o grupo que atualmente está... né? Na realidade, Senhor... ele formou antes. 2012 foi a primeira tentativa de eleição. Uhum. Mas ele já vinha de antes. Já vinha montando esse grupo e tal. E aí o senhor foi eleito vice-prefeito, né? Aí montamos a chapa com o Orlando, né? Na eleição extemporânea. A extemporânea, depois a outra, né? Sim. E aí teve essa agora. E como é que está essa correria aí de prefeitura? Então, a gente já conhecia mais ou menos claro. A sistemática da coisa, né? Não é muito estranho, não. A equipe ajuda muito, né? A gente está rodeado com pessoas que têm capacidade, isso ajuda muito a gente. E é uma outra novidade que a gente tem que se adequar, mas não é nada assim, bicho de 7 cabeças, não. Tendo a equipe capacitada ajuda muito, sabe? A dificuldade maior é essa situação que você colocou, Tadeu, da distância, às vezes, que tem entre política e a população. Sim. E a forma como o político conduz as coisas cria uma imagem para a população que, às vezes, é uma imagem negativa das coisas, sabe? Então, se a gente estiver próximo da população, procurar ser transparente, errar pouco, né? Eu acho que acaba desmistificando isso, que a gente é como qualquer outra pessoa, é normal, como qualquer um, só está numa função ali que daqui a pouquinho acaba e você volta para a vida normal. Não é nada assim de... A gente tem que parar de ficar endeusando pessoas. Sim. Tem que parar com isso. A gente tem que valorizar as ideias das pessoas. Perfeitamente. Porque as ideias ficam, as pessoas passam, né? Sim. E assim, como não tem que valorizar pessoas, a gente tem que comportar como gente normal, igual a gente está aqui conversando, batendo papo, normal, sem pompa nenhuma, né? Normalmente a galera tem essa questão de ficar um pouco, sei lá, até um pouco de um respeito a mais, né? Ao cargo, aquela coisa, é normal. Tudo só bem. que eu entendo que a galera tem um certo distanciamento muito grande, entendeu? Por exemplo, o doutor Hélio, às vezes médico e tal, no seu dia a dia, as pessoas às vezes tinham até uma facilidade maior de conversar e tal, mas eu acho que pelo cargo em si, não coisa do senhor, logicamente, mas eu acho que a pessoa fica, não, mas eu tô conversando com o prefeito da cidade, né? Tem uma autoridade. Não, é isso que eu ia te falar. A gente tem que ter um respeito pelas autoridades, não quero falar só prefeito. Uhum. Os juízes, polícia, professores, né? A gente tem que respeitar isso aí, porque faz parte do regramento da sociedade, né? Você tem os líderes, você tem as autoridades que têm que ter um respeito por aquilo. Mas, assim, tem que ter uma medida disso, né? Quem entra no cargo, quem está na investidura do cargo, não pode se sentir acima de todo mundo. Não pode se sentir um Deus por conta disso. Isso aí não funciona. Não poderia, embora aconteça, né? Não poderia ser dessa forma. É um funcionário do povo, né? Não é? Exatamente. E esse que então, colocaram lá. Exatamente. Né? A primeira obrigação que a gente deve não é para a autoridade, é para o povo. Perfeitamente. É para o povo. Mas assim, é muito difícil. Vamos, sei lá, isso daí numa parte teórica, ela é fácil de fazer. Porque o senhor é uma pessoa, tal como eu, que tem direitos, obrigações, né? O cargo se difere. Mas na prática, cara, tem essa moda. Tem essa pompa, essa questão do político celebridade. Foi criado isso. Criado, né? Exatamente. Mas cada vez mais, né, gente? Se você for para uma Dinamarca, uma Finlândia, Islândia, né? Você encontra com o juiz de direito andando de bicicleta, indo por fora, tranquilo.
como qualquer outro. Sim. Não muda nada. Então, assim, é uma cultura que se criou em torno disso que a gente não vai conseguir acabar com isso tão cedo. É difícil. É uma cultura para combater essa cultura. E eu tenho impressão também que, quanto ao aumento de redes sociais, essas coisas, também está trazendo um pouco disso, né? A gente comentou muito até com o Rafa aqui, do político influencer que, em vez de virar desculpa, um deputado que fez um trabalho, um prefeito, um vereador e etc., ele acaba virando mais um influenciador digital, um famosinho, do que de fato político, né? Isso aí é um problema enorme. Tem também. Voto, né, E as redes sociais hoje, ou por bem ou por mal, elas estão desmistificando isso. Então, sim, com certeza. Tá certo? Porque tá mostrando essas mazelas que acontecem, que antes ficavam embaixo do tapete, né? Sim. Hoje está aparecendo. É que hoje em dia todo mundo tem acesso, né? Todo mundo tem acesso. Então, aquele respeito que era devido a tal autoridade, as pessoas estão percebendo que esse respeito vai vir se a pessoa, se essa autoridade, se der o respeito. Faz sentido. Perfeito. Tá certo? Porque aquele político que fazia e desfazia, que aprontava, que acontecia e que se considerava inatingível, hoje as redes sociais expõem ele. Hoje cai muita medida de depressão. Hoje chega. Né? Chega lá. Eu sinto que isso mudou. A rede social ela tem seus benefícios, seus malefícios, mas isso é um ponto positivo, né? Eu acho que ter essa transparência, por exemplo, hoje em dia a gente pode saber exatamente o que a prefeitura está gastando. Você entrar no portal da transparência, né? E falar, não, mas e esse gasto aqui? Eu posso ir lá e questionar o senhor. Pode. Coisa que não tinha por muito tempo, né? Apesar de ter e tal, em algum certo momento, demorou muito também para a galera entender como é que olha aquilo ali, como é que mexe. Então, acho que hoje em dia tem essa facilidade. Não, hoje se você propuser uma lei assim, esdrúxula, que vai prejudicar as pessoas, no instantinho já está na rede social. Todo mundo já está conversando, discutindo, dando opinião, se é aquilo mesmo ou não, dando sugestão. Então, assim, a participação popular com as redes hoje é muito maior, né? Antes não era tanto, né? Sim. É porque e a maneira de se engajar naquilo ali também é muito simples, né? Porque a pessoa vê aí um líder de um movimento, digamos assim, com assunto X ou Y, ele vai chegar, vai criar lá na rede social dele. Gente, audiência pública na Câmara Municipal sobre o projeto X, que o pessoal é contra. Na hora que a pessoa vê na rede social, ela, não, eu vou lá criticar, vou lá pressionar para votar a favor do jeito que eu quero. Então, acho que a rede social também trouxe isso, né? Muitas vezes já manifesta na própria rede. Né? Na própria rede social. Hoje, informativo da prefeitura se acompanha no Instagram. Não é? Você vê lá, teve até uma fake news que rodou, né? Nós investigamos aqui nos bastidores, vamos fazer um corte. Infelizmente, para quem gosta, não teremos Henrique e Juliano no Julifest. A gente não pode falar quem que é, até porque a gente não sabe. Mas... Inclusive eu já até comentei isso com o senhor, mas eu ainda tenho que fazer aqui, porque direto eu estou vendo nas postagens da prefeitura, tem um cara, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas tem um cara que toda postagem ele fala assim: traz Ícaro e Gilmar. Traz Ícaro e Gilmar. Toda. No podcast. Na nossa mesmo, com o Rafa, colocou. Vai ter como. E não era assunto nada a ver com o Ícaro e Gilmar? Ícaro e Gilmar. É uma dupla sertaneja. Eles só tocam modão. O que acontece? Mais raiz, né? Sertanejo raiz e tal. Antigamente, quando teve a pandemia, esses caras tinham acabado de lançar um CD, um DVD, digamos assim, mas online, né? Que era, sei lá, 2 horas de pupurri de música antiga. Sei. Então eles estouraram muito na época da pandemia, porque você fazia alguma coisinha ali, você colocava o negócio inteiro, você ficava o dia inteiro em casa, né, ouvindo. Então eles estouraram muito. Então até hoje teve, inclusive no nossa postagem, acho que até com o Rafa, alguém colocou assim: traz Ícaro e Gilmar. Então é só para deixar isso ali. Foi o mesmo cara da prefeitura e tal. Tá indo em todas as redes, por exemplo, apareceu o rosto do senhor, do Rafa, alguma coisa, ele vai lá, traz Ícaro e Gilmar. Eu não tenho condições de falar se o Ícaro e Gilmar vai vir. Eu não sei ainda a grade, como é que vai ser. Mas já está no radar, entra no radar aí, né? Eu esqueci o seu nome, me perdoa, você que fica aí comentou na nossa, comentou na da prefeitura. Já estou pedindo ao doutor aqui, viu? Já estou fazendo meio de campo. Tem outras oportunidades, mesmo que não seja Julifest, tem a concurso de marcha lá no Parque Agropecuário, que acontece, que é um ambiente country, sertanejo, aquele ambiente. Tem outra oportunidade para trazer também. Né? Pastel de angu, tem muito evento, né? Tem. Está recheado de eventos. Vai ter esse ano lá
na área do Parque Agropecuário? Vai, igual ano Você passado. vai participar? Eu não sei. Você sabe que o seu Pangaré ganhou. É esse que você ia dar R$500 que eu ia te passar para. Pois é, você ganhou, você acredita? Esse Pangaré ganhou alguma coisa lá. Nossa, Deus do céu. Então esse ano eu não sei se ele vai estar pronto para participar não, mas a gente vai lá, vai prestigiar, porque é um ambiente que eu conheço, que eu gosto de estar indo, né? Então, com certeza. E nós vamos dar sequência aí nessa festa. Vai voltar a ser a tradição aqui, a parte de cavalgadas, de equino, de competição de marcha. Vamos incrementar Não, isso. Olha, eu gosto, sou suspeito para falar, mas eu Também gosto de ver, eu fico vendo até no YouTube, é uma coisa Você muito não monta, não? controversa. Você não monta? Olha, se você me emprestar, tem que ser aquele lá. Eu tenho as não, manhas, viu, mentira, doutor? aquele lá não, aquele lá não. Você sabe que esses aí você tem que ter um controle deles, né? Ele é bem arisco, cara. Eu gosto de um bobinho. Um bobinho que aguenta peso. Eu vou falar, eu tenho uma certa intimidade. Tipo esse de carrossel, aquele que fica rodando. Assim. Mas eu acho que aquele ali é melhor pra mim. Quem fica paradinho? Eu não tô podendo andar mais nele, porque geralmente tem assim, peso Limite máximo, de supondo, peso. 100 quilos. Estourei, mas assim, tô chegando Você que lá. gosta, eu tenho um caso engraçado que aconteceu esses dias. Fui lá pra fazenda do Matheus, né, que esse é amigo meu que eu comentei com o senhor. A gente tava lá, aquela coisa. E eu, assim, por causa do Matheus, eu aprendi muito de cavalo, assim, de fazer de tudo no cavalo, né, montar e tal, beleza? Aí ele chegou pra mim e eu falei, pega aqui, vai lá e busca o cavalo pra gente. Eu falei, beleza. Aí pra buscar 2 cavalos, na verdade 2 éguas, estavam todas juntas assim num pasto. E aí, vou contar o final da história para depois voltar, né? Voltei em cima de um cavalo sem celo e puxando o outro. Aí meu amigo, pô, velho, mandou bem demais, que isso, você tá manjando muito e tal, né? Aquela coisa, ficou até orgulhoso. Eu falei assim, nem vou te contar o que aconteceu, que eu tava com os 2 cavalos aqui, um conseguiu soltar, fugiu vazado no pasto, eu falei assim, a única possibilidade que eu tenho é montar em cima dele aqui, que senão não vou correr atrás do cavalo. Aí ele falou, agora faz sentido. Mas aí você conseguiu pegar o outro? Consegui pegar. Conseguiu pegar? Eu, por exemplo, voltaria a pé, numa boa. Falava assim, eu vá buscar. Fala que não achou. Não, mas é a vida, não tem como. Não tem como. Mas aqui, o negócio todo é que a gente vê, né, isso fica um recado sério, que a população, ela realmente precisa estar mais engajada com o político, mas de uma forma natural. Né? A gente Isso. vai no cavalo, volta na política, você percebeu que aquela nossa organização é bem boa. É que eu li aqui, só que estava lá em cima. Aí você perdeu o ritmo do negócio. O fio da meada. Eu já foi. Então fica aí, ó, pessoal, vocês viram o Dr. Hélio na rua? Ele ama, a gente estava num lugar aí, acho que foi o Carnacrás, eu participei lá, ele gosta de dançar com forró, então pode chamar ele, ele faz questão de estar. Ele é um excelente, ele é um político assim, que gosta desse... A gente pode chamar, eu vou prestigiar e vou ver os dançarinos dançarem. Faz mais sentido. Tá certo? Ô doutor, tem uma segunda questão, né, que a gente gostaria de te pôr. Nós temos aqui o nosso vice-prefeito que mandou uma pergunta pra gente. Grande Rafa. Rafael Rondon. Participando conosco aqui, virtualmente. Isso, virtualmente, ele participando conosco. Ele fez uma pergunta muito séria. Faço ideia. O Dr. Hélio, ele joga bola, né? Ao menos assim, é o que... Já ouvi boatos. É o que dizem, né? Lenda. Lenda. A lenda. E ele fez uma pergunta muito assim, válida, Acho que é relevante, importante, relevante. É uma pergunta que eu me senti num Fantástico, Fala logo, Tadeu. Globo Rural. Desembucha aí, o que é? Tá enrolando. Produção, arte de enrolar. Deu tudo certo, agora pode ir, pode ir. Certo? Tá. Então tá. Qual foi o gol? Isso é arte do ao vivo. Qual foi o gol mais bonito? Isso, qual o Qual gol foi mais o gol bonito mais que você já bonito que o senhor já fez na sua vida? Olha só, Sem contar o nosso mentira. queridíssimo Rafael. Rafael, vou falar um negócio pra você, Rafael. Não tem gol bonito, não tem gol feio, como diria o famoso Dadá. Perfeitamente. Feio é não fazer gol. Então todo gol que foi feito é bonito, porque valeu como gol. Não. Vamos lá.
Aqueles bicudos de zagueiro. Como sempre, participando com bicudo, sem bicudo. O que tiver jeito de fazer, a gente pode fazer. Zagueiro grosseiro, bicho. Teve uma inauguração de quadro aí, doutor Hélio. Doutor Hélio participou. As duas vezes eu gosto Mas de conversar. fala a escalação do time. Não vou. Fala a escalação do time. Você está falando só de mim, mas e a escalação do time? As duas vezes que eu vi o doutor Hélio, teve um menininho lá que ele tava muito empolgado no outro time. Tem toda hora no doutor Hélio. Acho que você caiu umas duas vezes ali. Você caiu? Ah, acho que sim. Eu tava conversando ali pro doutor Hélio, o doutor Hélio no chão. Gente, velho, vai voar o velho. Vai voar. Mas é isso aí. Ô Flavão, Mas só um detalhe rapidão, um detalhe sobre futebol, doutor, tem uma história engraçada. Eu jogava bola lá em Resplendor, né? Cidade que eu morava. Mas, Resplendor. assim, Resplendor. Conhece? Conheço. Quem nasce Resplendor é resplendorense? Resplendorense. Resplendorense. Isso aí. Mas eu não nasci em Resplendor, né? Ah, tá. Mas a minha mãe, minha avó, a família toda de lá. E eu jogava bola, mas assim, muito ruim, Lá né? tem uma estação de trem lá. Tem. O trem que faz Vitória Minas passa lá. Mas tem da quase na Vale, o trem da divisa, Vale, né? Passa lá. É quase na tacavam divisa. pedra lá em Resplendor. Ou perto de Resplendor. Flechal. Tacavam pedra no trem. No trem? É, já viajei. Então, senhores passageiros, por favor. Já fez muita coisa. É porque lá do lado. lado tem uma, inclusive, lá do lado tem uma aldeia indígena, que dá um Isso. problema enorme por causa da vaga. E é eles que jogam Eles pedra? pagam tudo, pedra. Ainda é assim? Não, hoje em dia tá mais Porque eu tranquilo. viajava, né, em velhos tempos. Não, hoje em dia tá mais tranquilo. Hoje em dia não é pedra, não. É tiro. Mas aí, eu jogava bola lá, mas assim, eu sempre fui muito ruim, né? Então eu era zagueiro, alto pra caramba, sempre fui mais alto que a galera. Peraí, Então, todo zagueiro é ruim, então? Dono da Eu sou bola, ruim. dono da Eu sou bola. ruim. Tipo assim, se eu não jogar, ninguém joga. Pior que não era, não. A gente jogava na rua, era mais ou menos isso aí. Agora no campo não era, né? Só que o meu treinador, ele gostava muito de mim. Porque ele mandava fazer o negócio, eu fazia. Não era bom e tal. Isso é fundamental. E eu Fábio. Se era você capitão. quiser uma vaga no time, É. você Então eu tem que era ter uma capitão do proximidade com o treinador impressionante. Não, essa Aí, você doutor, foi ruim. um dia a gente foi jogar com um time debaixo do Andu, que já é Espírito Santo, só que é pertinho da nossa cidade. O campeonato que tinha lá da região e tal, beleza. Aí era um tal de Estrela Multiplique. O Estrela Multiplique tinha uns 3 ou 4 jogadores que já estavam vendidos para um ia pro Inter, outro ia pro Grêmio. Ó, Que isso, Resplendor. Aí olha. tinha um tal. Não, nunca esse é de nunca baixo joguei do Andu. contra o time que tinha jogador vendido para outro. Não, Não, eu assustei. No meu time Tinha um doutor menino lá, que o menino já tava assim. Lembra na época, lá em 2014, o Neymar chegou até a ir pro Real Madrid, fazer um teste, já tinha feito teste em um monte de lugar e tal. O menino jogava muita bola, muita bola. E o zagueiro, né? O cara atacante. O doutor aí passou a primeira de mim e me meteu uma canetinha. Falei, nossa, isso não dá. Na segunda, eu desse tamanho, ele tentou dar um chapéu, mas eu consegui tirar. Na terceira que eu tomei um elástico. Na quarta eu falei assim, quer saber? Acabou. Eu dei uma nele, doutor, mas dei uma nele que eu fui expulso direto. mas não assim. pode fazer isso não. Eu esqueci claro. a bola. Falei assim, não, tá doido, o cara vai me O ligar. futebol é um esporte de confraternização, né, sim. criar laços, né, Sai todo mundo harmonia. brigado, pancadaria. Coloca assim, editor, em cima dele assim. Eu bato muito. É É verdade. Acho que tudo tem épocas. Tem época que você dá mais gás no negócio, é mais, né? E Certeza. tem época que você quer distrair. Eu tô nessa época de distração, Sou- é época sou de da veterano. nativa, da nativa. Não, como veterano, a gente joga com pessoal mais velho, é só pra distrair mesmo. Ninguém disputa, nem uma tampinha de Guaraná não disputa nesse negócio, não. Ó, eu vou dar É só pra distrair. Como que é mesmo? Aquele que eu sempre faço. Tá. Exclusivo. Pam, pam, pam. Pam, pam, tum, tum, tum. A música do Ayrton Senna no exclusivo, que é um pouco diferente. Eles vão dar plágio. Eu escutei por aí que vai ter um campeonato de Master. Vai ter um campeonato Master aí. Eles estão pensando, mas acho que não definiu ainda muito, não. Mas desde o ano passado eles estão querendo fazer E isso. teremos o The Doctor no Uai. campeonato Master? De repente, né? O passe tá aí livre, né? Quem tiver mais interesse, né? Se quiser ouvir seu O bom que ele joga Seu no empresário. time, né? Sem informações aí. É bom que ele joga num time que se chama CTI. CTI. É, pelo nome Gosto bastante. você já observa como é que é o Tem um perfil da coisa. comentarista que hoje está em Itatiaia, e ele falava que a pelada dele era o subóbito. Subióbito. Subóbito. Ô, doutor, mas voltando um pouquinho assim a sua infância, e o momento ali de faculdade e tal,
Eu tenho uma dúvida que eu sempre fiquei aqui na minha cabeça. O senhor era uma pessoa assim, estudiosa, era mais da bagunça, Não. era mais do fundão, ou ficava mais prestando atenção em aula? Nunca fui da bagunça assim, não. É. Sempre mais maneiro, mais tranquilo, sabe? Eu não tinha pique pros caras que os caras faziam, né? De virar à noite nas festas, pro dia seguinte estar estudando. Eu não dava conta, não. Pra caminhar o bicho tem pique, viu? Tem. Caminhadinha boa, né, Tadeu? Nossa, Você, o Flávio, eu seguindo vocês, lembra? Ó, eu tinha 115 quilos. Você emagreceu? 115 quilos. Hoje eu estou com 101 Eu perdi e 8 quilos. 400. Eu pedi 6. Eu perdi 8 quilos. Não, Nossa, mas você não tem nem de onde 6. perder mais, não. Não. 6. Mas, Mas era o sol judiou muito, né? Judiou Não. bastante. Sol Sol. pra cada cabeça. Não, teve um dia que eu passei mal, que eu não tava aguentando. Tava quase... Pra andar em Tabrito tem que subir nas costas de cabrito, só. Nossa. Aqui é só. Não, aí a gente chegava no morro assim, tava o doutor lá na frente. Vambora. E eu lá assim, meu Deus do céu. Vambora. Vou pegar Não, uma porque carona a gente aqui. tinha uma agenda para cumprir, gente. Se a gente não fosse rápido, a gente não ia dar conta de andar o que a gente É, É andou. porque o Rafa é psicólogo, né? Aí ficava batendo pra fazer uma sessão de É. terapia com as É. pessoas. É verdade. O Rafa, Eu chegava, "Ô, não, beleza, conta com você." Aí o Rafa, "E aí, a gente como é já que tava vai lá a no vida?" final da rua conversando Ele tava na primeira casa. com o 30º morador e ele lá atrás, conversando, trocando ideia, né? Época boa, verdade. É tão diferente, né, bicho? Porque assim, o Rafael, ele realmente, não é brincadeira, não é zoeira. O Rafael travava com uma pessoa aqui e a agenda pra cumprir, assim, Dr. Hélio, eu acho que ele não é brasileiro, ele é britânico. Então, 18 horas 18 não é 17h59, não é 18h01. Mas é bom É isso, 18 horas. né? Isso é Não, ótimo. bem bom, né? feito. É Procurar, não é sensacional. 100% do tempo, mas você procurar seguir o horário é bom. Inclusive é um negócio que me marcou muito. Na época, eu acho que ele era até governador na época. Foi a Anastasia. Eu fui num evento que a Anastasia tava, cara, pontualíssimo. O evento começa às 18 horas, às 18 horas eles estavam em cima do palco com o microfone na mão já. Falei assim, isso marca. Então, marca. Tanto que na faculdade tinha um professor meu que marcou por conta disso, né? Uhum. Ele era assim, ó, britânico, igual você está falando, tá? Sim. As aulas dele, se era 18 horas que começava às 18. E as salas da faculdade, a entrada da sala era na frente, do lado do quadro. Uhum. Você não entrava pelo fundo da sala. Sim. Então, quando você entrava, a primeira pessoa que você dava de cara é o professor, né? E ele começava na pinta. Uhum. Quem chegava depois, ele chegava para a pessoa que deu de cara com ele, e falou assim, ó, você me desculpe, mas eu comecei no horário. Tem Nossa. Aí marca, pô. Só que você fica sentindo até você fala, Nossa. nossa. Quebrou. Mas não tem como, só. E você fica constrangido, até hoje, na faculdade e tudo. Você fica constrangido. Eu, pelo menos, eu fico constrangido. Eu chego, o professor já está dando aula. Não quer dizer que eu não vou fazer isso. Tô brincando, sou muito estudioso. Você acredita nesse papinho estudioso? Ele fez uma curva aqui agora, né? Você viu? muito estudioso, Ele deu uma curvada aí, Ele pra saiu um escapar pouco da lá. linha aí, Aí tentou fugir. Mas é sem graça só, é incômodo. Não, é Pô, incômodo. você Isso é muito incômodo. Não, então assim, né? Obviamente que tem momentos e momentos. O Rafael, por exemplo, 18 horas pro Rafael. É 18 horas. Como pode não ser 18 horas? Como pode ser 18h30? Aí, Rafa, tá ouvindo aí, né? Você fica dando pergunta aí pra você ver o que acontece. É isso aí, é lembrado. Daqui a pouco ele vai pedir direito de resposta igual a Natália. Quer dizer, o pessoal vai vindo aqui, aí as pessoas que vêm depois citam elas, né? Aí querem réplica, a gente vai ter que fazer um debate de todas as Eu tive no carnaval com a Ana, a gente foi lá no show dela, lá na Praça dos Imigrantes. Aí depois a gente foi fazer um papinho com ela ali, rápido e tal. Ela falou assim, gente, eu quero meu direito de resposta. Porque o Flávio Bastos esteve aqui e falou que ela, na época que começou assim esse movimento, acho que ela tinha uns 15, 16 anos que ela contou, salvo engano, ela começou a ir vestida de mulher para os eventos na quinta-feira do carnaval. E disse que ela roubava, o Flávio contando que ela roubava as coisas assim, aquelas roupas de marca e tal da mãe. Aí a gente fez uma brincadeira com ela, ela falou assim, não, eu vou ter que ir lá de novo. Eu nem tô lá na conversa, eles vão me tacando, contando fofoca de mim. Não, contaram o podre do Rafael,
Rafa. Podre não, mas falaram assim que ele assim, que é o dançarino, que ela tem vídeo Rafael, é? do Rafael coisa, dançando no bloco dela, assim, muito bem, mas dançando mesmo. Ela falou assim, eu tenho um material comprometedor de Rafael Von Ofereceu pra gente, inclusive. Se eu quiser entrar aí, ó. Ué, toda informação é importante, né? Em algum momento vai ser importante. Em algum momento a informação vai ser bem útil. Com certeza. Ô, doutor, mas indo um lado assim, um pouco, saindo um pouco da área política e tudo mais, queria saber um pouco como médico. Eu tenho uma dúvida, qual que é uma história assim, inusitada que já aconteceu? Gente que já apareceu. Porque assim, a gente sabe que médico, se tem um médico na família, ele é o médico da família inteira. Qualquer coisinha que acontece, manda mensagem: o que está acontecendo? Tô com dor na perna. Como que eu faço para ganhar um atestado? Isso também. Já apareceu assim uns doidos lá no hospital, procurando. O quê? Uns doidos, assim, com uma dor nada a ver, uma história muito inusitada na época. Agora você me pegou desprevenido aí, porque tem tanta coisa curiosa que a gente vai esquecendo, assim, porque sempre vai vir uma outra que vai acontecer, mais cedo ou mais tarde vai vir alguma coisa. Assim, de imediato, assim, mas não vou sempre tem, saber. né? Sempre tem. Todo médico tem um caso curioso para contar. Mas eu vou lembrar de alguma coisa, eu falo. Eu fiquei sabendo que se jogar um pouquinho de sabão em pó no olho, você pode jogar e você não vai ficar cego. Não sei. Vou perguntar ao médico. A lágrima vai virar uma espuma, né? Não, o cara vai chegar com espuma no olho, né? Aí ele pode jogar lá que não sai e tem um atestado de 7 dias. Doutor, isso é verdade? Por que você pesquisa essas coisas, Tadeu? Você tem algum interesse pessoal nessa situação? Não, na verdade, a gente recebeu uma pergunta de um internauta. Pergunta. Tem uma coisa curiosa sobre esse negócio de atestado aí para contar. Isso aconteceu em São Paulo, quando eu estava fazendo residência lá. A cidade que a gente estava lá chama Guarulhos, é uma cidade industrial, né? Então você tem aquela situação que os funcionários saem na sexta-feira e ficava sábado na farra, domingo na farra, segunda-feira de manhã não tinha condição de trabalhar porque estava meio na ressaca. Sim. Né? E tinha um colega, isso aconteceu com um colega, ele trabalhava em um outro hospital, um hospital público, e segunda-feira cedo ele chegou para dar o plantão, aquele tanto de gente lá na frente, muita gente na frente. E a gente já sabia que tinha aquelas pessoas que estavam indo lá só para pegar atestado. Aí ele chegou para todos, estava assim: olha, quem realmente está doente, faz uma fila do lado direito. Quem está aqui só para pegar atestado, faz uma fila do lado esquerdo. E você acredita que dividiu? Mentira. Dividiu. Mentira. Aí o que ele fez? Ele falou assim: os doentes que estão na fila do lado direito, pode entrar todo mundo. Aí entrou todos os doentes. Assim que entrou o último doente, ficou só o pessoal que só queria atestado. Esse aí ele falou para esse pessoal: vocês vão trabalhar. E fechou a porta do pronto-socorro. Que belo profissional. Mas deu uma confusão, rapaz. Você precisa ver a confusão que deu o negócio. Tá? A galera deu mole também, né? Hã? A galera deu mole também, acreditou. Chegou e falou: não, vamos separar mesmo, só quero atestar, tá tranquilo. Aí o cara, tchau, obrigado. A gente consegue, o médico assim que tem uma certa experiência, consegue, a maioria das vezes, identificar quando está simulando. Consegue perceber. Na hora que dá aquele toquinho, tá com dor aqui? Eu não sei nem pra que dá esse toquinho. Tá? Na hora que a minha esposa tá formando ano que vem, ela tá formando. Ela vai te dar umas dicas disso aí. Ela tá assim, ela tá aqui, não sei o que lá, ela tá com dor aqui. Eu falei assim: nossa, amor, tô com uma dor aqui, doido pra não fazer alguma coisa que ela. E ela forma ano que vem? Forma ano que vem. Passou rápido, hein? Já, com 24 anos, eu tô muito novo, né? Assim, a gente não pode ter esse tipo de preconceito, mas a gente vê, amor, a gente não tem esse preconceito com pessoas que se formam novas, obviamente, né? Mas essa frase dele é que é de instinto de autopreservação. Não, claro. Ele antes de falar, já está se explicando, acontece né? Muito. É raro, mas acontece com frequência. Na sua idade, né? Obviamente a era dele era diferente. Ainda a gente vivia entre homo sapiens. Ele fica atacando o senhor. A era, né? Como se fosse uma coisa assim. Era glacial, aquelas coisas, né? Mas tinha esse formato de gente muito nova, porque hoje em dia, assim, chega a ser bizarro. Aí você chega num médico e tá tudo bom. Isso mostra o quanto nós
estamos evoluindo, né? Médico, 23 anos. Quantos anos que essa pessoa entrou na faculdade? 16? 16 para 17? Eu tive colega assim, Que é isso? com essa idade. A maioria formava com 24 anos. A maioria. Mas tinha alguns que formavam 1 ou 2 anos mais novos que a gente. Porque- E tinha o oposto também. Eu tinha um colega, ele é de Itaúna, chama Zé Geraldo. Ele, quando ele passou no vestibular, ele estava com 56 anos. 56? Já tinha família, 3 filhos, era dono de loja de material de construção. Ele abriu mão de tudo, vendeu a loja, mudou com a família para fazer o curso. É isso aí. Era o mais velho da nossa turma. Né? E não tem como não, medicina, bicho. O cara tem que, pode fazer por dinheiro, mas uma hora ou outra não dá não, cara. Tem que ser por... Tem que Tem ser que por gostar. amor. Eu, por exemplo, tenho medo de vacina até hoje. Eu tenho medo de agulha. É sério, Tadeu? Não é medo, é receio. Com respeito, É um né? respeito pela agulha, porque eu sei que ela tem um potencial de Potencial me matar. dolorido. Não, ela pode me matar, uma vacina pode matar alguém? Não pode? É. Eu não sei Essa, o que tem essa dela. teoria, pô. sei Teve que um dia. tem dela, Inclusive, só porque Isso é para fugir da vacina, né? Essa teoria, né? E comentando, eu falei essa questão de respeito, eu lembrei que tem um amigo meu, não vou nem citar o nome para não ficar feio para ele. Mas o que acontece? Ele, uma vez, a gente tava num sítio assim, entrou um besouro, veio voando. Esse cara deu um pulo, saiu correndo. Eu falei, meu Deus, que isso, né? Pô, um besouro, não precisa de tanto. besourinho. Eu cheguei e falei, por que você tem medo? Ele falou assim, não, eu tenho respeito, não é medo. Ele tem um poder que eu não tenho, ele voa, eu não. Então ele já tá acima de mim. É. Tá vendo? Aí eu falei assim, tudo isso pra você não falar. Não, eu tenho medo mesmo. Entendeu? É a teoria, né? Aqui, deixa eu perguntar um negócio, porque assim, eu tenho muita curiosidade sobre a vida de uma pessoa com tantas funções assim. E como eu disse, eu admiro muito essa caminhada política, tem família nesse meio, medicina, a gente sabe. Ô, doutor, fala pra gente assim, o que o senhor tem feito, o que o senhor faz, ou gostaria de fazer, um momento assim, relax. A gente sabe que tem um campo, o senhor gosta, mas pelo visto não está tendo tempo. O tempo ficou difícil. Então, Diminuiu. Não faz nada, só entra numa pira doida e toca a Não, vida? assim, tem umas peladinhas que a gente tá indo de vez em quando. Quando não dá, tô andando de bike. Temos outro Tem as lado bikes, ciclista. que é mais simples, né? Você só pegar e sair Só, andando, né? né? Ou então você fica em casa. Fica em casa quietinho. Lendo vê- livro, lê né? Eu um só gosto livro, bastante. vê um filme, assiste um documentário. Sim. Olha, por falar em ler livro, o doutor Hélio, ele tem. Eu não consigo chamar só de Hélio, bicho. Não tem problema, não. O doutor Hélio, ele tem algumas frases e alguns ditos, cara. Você olha, você tá conversando com ele, ele tá falando, tá num discurso lá e ele já lança já logo que você fica assim. Tá, ó. Porque na verdade a vida é uma união de moléculas que. Isso vem da leitura, isso vem de você sempre foi assim. Vem da leitura, né? Você acaba. Esse negócio de ler é curioso, né? Porque a mente muda, né? Com a leitura, né? Não, demais. Muda muito. Com a leitura você expande. Eles falam que depois que você lê um livro, a sua mente nunca volta ao tamanho que era antes. Seu cérebro não, a sua forma de pensar, né? Nunca volta ao tamanho que era antes de ler o livro. Ela sempre está alguma coisa a mais, né? Então você vai absorvendo um pouco. Você sabe que eu tenho Acabei de falar alguma coisa agora. Né? Acabou o clima, tá todo mundo rindo pra caramba. Mas doutor, você sabe que eu tenho até uma história interessante com questão de livro. Eu não lia de jeito nenhum. Eu li por volta de uns 13, 14 anos. Um dia no meu aniversário, um amigo meu me deu um box do Harry Potter. E eu não tinha nem visto os filmes. Só que ele me deu o box de livro, eu pesquisei, na época eram uns R$300 e tal. Falei, pô, é muita sacanagem, né? Pô, Não ler, né? não ler. Agora eu vou ter que ler esse trem. A partir daí, cara, virei assim, leitor assíduo. Li todos. E tinha aquela questão, né? Porque era tudo muito novo pra mim, porque eu não cheguei a ver os filmes, eu não tinha visto os filmes. Mas Então, já tinha os filmes? já há muito Já tempo. tinha? Eu sou de 2000, né? Já tinha a grande maioria. Não precisa nada perguntar, né? Isso aí já era 2013, 14. Então, assim, já tinha todos os filmes e os livros, obviamente. Então, eu lia o livro e assistia o filme. Lia o livro e assistia o filme. Pô, isso mudou muito. E quando eu comecei... E você acha mais legal o livro ou o filme? Eu gosto mais dos livros, muito mais. Sempre o livro é mais legal, No né? livro tem detalhe Você que tem no uma ideia, filme precisa ser... Você tem uma ideia, o Não tem caso como do... filmar exatamente o que tá no livro, cara. Tem várias coisas, né? Quando inclusive, transforma, assim, tem muita coisa que muda. Então tem personagens que no livro são importantes, que no filme não são.
tem que tipo assim, não dão tanta relevância. Tem a questão até de tamanho em si do filme. Por exemplo, o maior livro é o Ordem da Fênix. O último livro, que no caso virou 2 filmes, não é tão grande. Então é um filme no Ordem da Fênix, que é o maior livro, e são 2 filmes e um livro que é bem menor. Que é menor. Você entendeu? Então, tipo assim, tem muita coisinha que você vai vendo ali. E outra, né? Eu acho que a leitura, ela te traz, ainda mais no meu caso, como foi no Harry Potter, de você criar o seu mundo ali. Você entendeu? Porque, por exemplo, eu tinha a você visão imagina de quem era, da de sua quem era forma, Harry né? Potter, né? Eu já tinha visto, obviamente, né? Porque já tava. Mas no momento em que eu comecei a ler, antes de ver o filme, as histórias em si, eu pensava de outra maneira do que no filme. Isso E a gente lê tão pouco, o brasileiro lê tão pouco. Lê Né? muito pouco. Eu tava vendo uma reportagem, eu já tô cortando Não, pode ir. Eu tô cortando o convidado toda hora. Emoção. Eu vi uma reportagem aqui falando justamente disso, cara. A retrospectiva, né? Das pessoas como eram e como estão. A quantos livros você lê por mês? Tem isso aí? Tem no YouTube? Tem. Aí a menina lá falando, eu tô conseguindo ler muito pouco. Esse mês eu li 5 livros que não sei o que lá. Aí ele corta pro cara falando pra uma outra menina de hoje em dia. Qual que é o hino nacional? Ela, ouviram do Espiranga. Já vi. É igual escrever também, né? Hoje Se escreve muito pouco, a né? gente escreve muito pouco, é tudo digital. Né? Vocês viram um projeto interessante que está lá na escola do Bela Vista? Conta pra gente, cara. Chama Além Mar, chama o projeto. Além Mar? Além Mar. O que as professoras bolaram lá? Elas entraram em contato com os países da língua portuguesa na África Bacana. e acho que na Europa, né? E conversaram com os nossos alunos e eles já fizeram no ano passado e agora vão fazer de novo cartas escritas à mão, né? Para essas escolas, para esses alunos da língua portuguesa na África. Muito bacana. Muito Não é legal isso? Demais, demais. Que aí você estimula as pessoas a escreverem, a lembrar que existem cartas. Aquele lance de ir no correio, de colocar selo, que perdeu isso, né? Isso estimula a cultura. Está estimulando isso. Doutor, eu sinto assim, eu sempre tive uma facilidade de escrita, até por causa da leitura, né? Mas a vida inteira foi digitado. A minha letra, doutor, tenho certeza que é pior que a sua, olha que o senhor é médico. Não, é impossível. Não é. Impossível. Eu não consigo compreender a minha letra. Na hora você compreende? Compreende. Na hora que eu estou escrevendo. Né? A minha, às vezes, nem na hora. Eu tinha, só te cortando aqui um minutinho, eu tinha o costume, inclusive na época que, eu até morava aqui na época, eu fazia parte do MBL, que é um movimento político e tal, eu fazia parte desse movimento. E na época eu escrevia uma coluna, né, lá no MBL News. Cara, e assim, ver a evolução, esses dias eu fiz uma assim, escrevendo eu mesmo e tal, né, vendo a evolução de conteúdo assim. Cara, a leitura, ela ajuda num nível, porque na época que eu comecei ainda estava aquele início de leitura, ainda mais leitura política e tal. Hoje em dia, eu estava lendo alguns textos que eu escrevo assim, eu escrevo à toa mesmo, guardo. Cara, eu falei assim, velho, olha a diferença que a tem. A letra melhorou? Não, isso aqui eu tô falando digitado, escrita... digitado? Si, você fala assim, a redação. Exatamente. Com certeza. É assustador, porque você com tem certeza. muito mais, você tem um leque você tem mais de palavras recurso, enorme. muito mais, O doutor, ele usa ainda um dialeto próprio, né? Não, isso é porque eu já fiz. Cara, é muito ruim. Ele tá chamando o senhor de velho. Eu vou abrir meu coração. Eu tô com algum problema que eu tenho que resolver. Eu sei o que significa. Eu não falei de velho, eu não falei velho, eu falei o estilo de escrita. Eu tava com uma dor de cabeça, cara, trabalhando junto com o doutor Hélio, né? Não, dor de cabeça, tava meio moado e tudo mais. Falei, doutor, receitou um remedinho aí e tudo mais. Ele chegou e pegou um papel, o papel já estava meio amassado. Ele escreveu duas coisas, eu tenho certeza que foi alguma coisa pra gente não entender, que não era remédio, era tipo, para de dar um migué. Volte a trabalhar. Volte a trabalhar. Não, toma aqui, compra na farmácia. Tá, eu cheguei na farmácia, eu tô precisando disso aqui. A menina falou, não tem. Obviamente que não tinha, tenho certeza que ela não entendeu. E quando o farmacêutico manda recado de volta pra gente? Mas tem isso? Tem. Por favor, ser mais claro.
Não identifiquei a dosagem. Isso é ruim. Vou escrever em português. Nossa, você fica meio, pô, sacanagem. A gente fica envergonhado, né? Porque Não, agora é digital. se você fizer com calma, mas sabe esse negócio interessante de digitar? Os pacientes, eles têm uma sensação de pertencimento maior quando eles levam a receita escrita. Perfeito. Tem. Doutor, inclusive, esse ponto é importantíssimo, porque eu sempre bati na tecla. Cara, quando eu trabalhava lá em Itabirito, lá em Belo Horizonte, pro deputado, desculpa, pro vereador, já tô trocando tudo. Tá difícil aí. Pro vereador, eu falava muito isso, que eu bati na tecla. Anderley, quando você for ler discurso, leva um papel. É melhor do que o celular. Você tá lendo aqui, por exemplo, você tem um discurso aqui. Aí você tá aqui fazendo discurso lendo no celular. Você tem um papel, eu acho que dá uma sensação melhor. Quando você tá anotando as coisas no papel em vez do celular. Isso é assim, sensação minha, tá? As pessoas se sentem mais prestigiadas. Pessoas falam que você tá prestando atenção. Porque o celular você não tá vendo o que a pessoa tá fazendo. Você entendeu? Eu acho que é mas no caso da consulta é mais essa questão de proximidade, sabe? Sim. Lógico que você tem que ter uma letra legível, você não pode fazer coisa atrapalhada, né? Uhum. E é um dos motivos de ter partido para a receituária eletrônica, justamente isso, facilitar o entendimento do que está lá, né? Mas assim, eu acho que os médicos que têm uma caligrafia bonita e conseguem escrever de uma maneira clara para os pacientes, eu acho que eles têm ganham mais pontos com os pacientes dessa forma. Já tem inclusive estudos sobre isso, né? Falando sobre isso. É isso, bacana. dá pra você ver. Não só um trenzinho bobo que a gente... São detalhes, são detalhes. É igual essa questão que eu falei da receita e tal. Eu vi isso com o tempo lá, da receita do discurso, eu vi isso com o tempo lá, que a pessoa se sentia com uma certa importância quando você está aqui numa reunião e você pega um papel e começa a escrever o que a pessoa está falando. Esses detalhes assim, porque igual eu falei, hoje com a tecnologia, às vezes a gente está aqui assim, você não sabe o que eu estou fazendo aqui, eu posso estar jogando, você entendeu? Passa essa impessoalidade, tipo assim, tô aqui resolvendo alguma coisa. Quando você está com papel e caneta, o cara fala, não, esse cara está prestando atenção. E hoje é tudo muito digital, né? Tudo digital. Os prontuários, os pacientes, as consultas, né? Uhum. E a receita, é tudo digital, né? Então, às vezes, cria um pouco essa situaçãozinha, né? Um pouquinho atrás da cabeça da pessoa, né? Sim. Voltando só a esse caso dos livros aí, doutor, eu queria que você indicasse um livro pra galera aí. Um livro que você fala assim, esse foi um Hoje livro eu estou lendo um livro do senhor que fundou a Gerdau. Bacana. Da vida dele, Jorge Gerdau. Sim. Ele fez um livro, uma autobiografia, né? É o que eu estou lendo hoje. Bacana. Mostra a trajetória dele, né? Te indicar um interessante, ainda mais o seu prefeito, às vezes tem às vezes tem que ter contato com o nosso governador. Tem um livro da família dele, chama De Zema. quem? Do Zema? Governador. Eu não sabia. Muito bacana também, um livro assim, fizeram um império, né? Entrou Zema, e é da família dele, logicamente, já não entra muito na parte dele em si. Mas toda a construção dessa... É um livro muito bacana, cara. Gostei demais desse livro. Tirando esse livro, qual que é o tema que o senhor gosta de ler? Eu gosto muito de documentários, sabe? Esses livros que são documentários. Eu gosto até de assistir documentários, eu gosto. Eu sou muito visual, cara. Eu gosto muito de ver documentário. Fico vendo documentário de tudo, até de coisa que... Eu estou seguindo, tem um documentário que eu estou vendo, são 6... É um documentário, mas tem 6 episódios. Sim. Esse documentário. Que você lembra na época dos Estados Unidos, tinha aqueles cowboys, tinha aqueles xerifes e tal? Então tinha uma família, eram 3 irmãos, o líder chamava White Earp. E teve Tombstone, que chama a cidade, Tombstone. Bem faroeste mesmo. Bem faroeste o negócio. E teve um duelo com os cowboys antigamente, era como se fosse a máfia de hoje. Sim. Certo? Eram os cowboys. E aí eles eram da lei, teve um confronto lá, eles matou alguns cowboys. E aquilo teve uma repercussão na Europa, porque os banqueiros americanos estavam na Europa buscando investimentos para os Estados Unidos, e chegou a notícia lá que teve esse duelo e transmitiu para a Europa, para os investidores, que os Estados Unidos é uma terra sem lei, e isso estava comprometendo o desenvolvimento da nação. Então de um simples tiroteiozinho, o negócio foi bater na Europa. Então é um documentário. Sim. Então vale a pena
Não, e é assim que acontece mesmo. É um negocinho aqui, daqui a pouco chega lá, desmoraliza a pessoa, acabou. Um livro que eu gostei muito, doutor, eu também te indico. Eu vi tem um podcast da Folha, de uns anos atrás, que foi em 2018, na eleição que o Bolsonaro ganhou. Que eles fizeram durante a campanha, toda semana saiu um episódio, um podcast, contando a vida dos ex-presidentes, todos os ex-presidentes do Brasil. É bem interessante o podcast, você vai acompanhando, vai contando, tipo, tintim por tintim, as coisas que aconteceram, as dúvidas, as questões, essas coisas. E aí, logo depois que ele acabou, ele criou um livro contando a história de todos os presidentes, com muitos detalhes e tal. Então, assim, é uma leitura que eu indico, viu? Mas aí da vida política dos presidentes, da vida pessoal... Do mandato em si. Tem alguns detalhes sobre vida pessoal, claro, e tal, mas basicamente é um documentário sobre os mandatos desses presidentes, o que aconteceu, como que se dava isso, como que esse cara foi escolhido para ser presidente, né? Porque a gente por muito tempo teve café com leite, né? Todos esses momentos, também teve a época da ditadura militar, também conta a vida desses presidentes. Então é uma coisa muito interessante. Tem um podcast que aí você escuta, chama Os Presidentes, mas tem o livro, que é assim, um livro para, né, história, assim, que é uma coisa que eu gosto bastante, ainda mais a história do nosso país. É um livro muito interessante. Assim. Como é que chama o livro? Os Presidentes. Os Presidentes? Do Rodrigo Vizil, salvo engano. Você lê qual livro? Tá? Eu tô lendo um livro gigantesco que muitas pessoas não leem, que eu tô de fato lendo a Bíblia toda. Então me toma um pouco de tempo, mas eu estou nessa saga. É sério. Eu tô falando sério, cara. Eu tô falando sério, bicho. Tudo bem. Tudo bem. Eu tô lendo a Bíblia. E tudo quanto é tempinho que eu tô tendo, eu tô investindo na Bíblia. Tudo quanto é tempo. E aí, eu tentei separar o livro de Provérbios, como o próprio título diz, Provérbios. Então, cada dia tem... Eu vou lendo Provérbios 1, eu vou lendo 1. E separando, por exemplo, o Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos e tal. Aí eu tô lendo assim, um dia eu tô lendo um provérbio e continuo lendo Mateus. Aí terminei de ler Mateus, vou lendo a própria Bíblia tem a história, não a história de que está dentro da Bíblia, mas a história da confecção da Bíblia, né? Sim, muito bom, claro, inclusive. Não, tem a história dela, né? E aí, como tem o chat GPT, o que eu tô fazendo? Eu pego o contexto daquilo que eu acabo de ler, jogo no chat GPT e estou conversando com o chat GPT, bicho. É incrível. Cara, é incrível. Conversando? É incrível, doutor, eu vou te incrível. falar, eu sempre bati pé com esse trem. Mas na hora que você conversa, cara... Mas como é que é a conversa? Por exemplo, porque você manda mensagem, por exemplo, você fala sobre o seu pensamento, ele te ajuda a tipo assim, te dar umas dicas, ideias. Por exemplo, muita coisa que a gente cria aqui no podcast, logicamente é muito nosso. Mas tem muita ideia que a gente tem, que aí eu vou lá e passo tudo que eu tô pensando, sabe? Praticamente um brainstorm. Eu sento aqui e a gente começa. Agora eu tô pensando nessa coisa, nisso. Eu jogo tudo que eu penso no chat. E aí, o que acontece? Por exemplo, do podcast a gente tem alguns outros projetos, né? De programas, igual a gente teve a conversa com o senhor, que tá na resenha. A gente tem algumas coisinhas assim. Então eu tenho algumas ideias de outros projetos, não só esse projeto de rua, mas alguns outros projetos para o podcast. E aí eu penso, eu queria assim assado, pensei nisso, mantendo a identidade do... Aí ele vai lá me dar ideia de nome, de logo, de cores, de tudo. Eu não tenho essa expertise aí de conversar com o chat GPT, né? Você sabe disso, né? Essa maluquice. Mas é interessante. Mas isso aí não expõe a gente não, né? Não. Porque você põe preferências pessoais, particulares, esse negócio, né? Não, você pode, sem colocar nada, sem colocar quem é o senhor, tá? Você pode colocar lá, hoje estou muito... aflito e tudo mais. Olha, mas por que você ficou aflito e tal? E você vai colocando. Aí você já tentou fazer isso, isso. Tudo que o senhor imaginar. Eu preciso. Mas você acha que o caminho vai ser por isso aí? Como é que você vê isso? Vamos mudar um pouquinho? Vamos colocar a mão no queixo. Como você vê essa situação? Eu vejo ao mesmo tempo extremamente benéfico e perigoso, porque tem gente que está querendo casar com inteligência artificial. Tá tendo isso. Se casar. Já liberaram, já. Teve um caso aí Vamos casar. Você pode casar. É um robô, tipo assim. Sei lá, você coloca a inteligência artificial no robô. Agora já tá tendo. Dá, Doutor, tem de tudo hoje em dia. Você tem como. Você tá na base. Você tem como criar uma namorada. As coisas estão perdendo o rumo. O fio do meado. Você tem como criar uma namorada
inteligência artificial. Você Sim. pode fazer, até inclusive a imagem. Já tá Eu quero rolando, uma já. namorada assim, assado, eles te dão uma imagem baseada naquilo que o senhor disse e acabou, ela é sua namorada. Ela Olha, tudo, conversa com você, O maior- como é que você tá. O maior problema... Mas é o que eu perguntei aquela hora aqui, se isso não cria uma exposição pessoal. Você não acha que Então, cria isso? É, assim. Então, de o meu ponto é certa o seguinte. forma, O meu ponto é o seguinte. Algumas considerações. Primeiro ponto, política. É um perigo enorme. Como assim? gigantesco. Porque os vídeos hoje em dia estão cada vez melhores. Às vezes você vai assistir um vídeo de inteligência artificial, talvez eu e Tadeu, que a gente já tem um pouco mais de experiência em mexer com inteligência artificial, a gente tenha noção. Talvez o senhor que não tem tanto, você veja e fala assim, realmente, porque o que eles conseguem fazer hoje? Aquelas montagens que a inteligência Eles conseguem pegar faz, a sua né? cara, eles conseguem pegar Isso a sua eu cara, já vi isso já. igual você conversando aqui com a gente, e colocar você falando o maior Qualquer absurdo coisa, de todos. Então, isso pra mim é um problema, quando chegar numa eleição, na próxima eleição e tal, onde você abre um leque que, por exemplo, um dia antes da eleição, soltar um vídeo do senhor batendo Bombástico, em alguém, né? um vídeo de você falando uma atrocidade absurda que você não está falando. Mas eu acho que a legislação brasileira, os legisladores, em termos de leis, de justiça, né? Eles estão se debruçando em cima disso para criar mecanismos para cercar isso. Cercar Doutor, isso. mas Eles estão é tentando. muito agressivo. Mas é complexo. É muito agressivo. A inteligência artificial de hoje não vai ser a mesma de amanhã. Não vai. É assim, E tentar- absurdamente. E por mais que tente cruel. segurar isso, vamos colocar numa eleição aqui, tá disputando Tadeu e Dr. Hélio, tá? O Tadeu não fez o vídeo de você falando alguma coisa errada. O vídeo foi eu que fiz, só um apoiador do Tadeu. Sei. E eu postei nas minhas redes sociais, espalhei no WhatsApp e tal. E é aquele ponto. Doutor, hoje em dia, o direito de resposta não vai ter a mesma visibilidade. Não tem. Então, por exemplo, sai um vídeo desse, até o senhor chegar em todo mundo que eu conseguir atingir com esse vídeo, falar que é mentira, o senhor não consegue. Daí, o senhor... Então, assim, Independente da inteligência artificial, já tem uma estatística sobre essa questão da abrangência da informação negativa em relação a positivo, né? Sim. Então, se eu falo alguma coisa que vai te prejudicar, essa notícia, ela vai atingir até 13 pessoas. Aqui eu falei. Sim. E cada uma dessas 13 pessoas vai replicar para mais 13. Se eu falei alguma coisa boa sobre você, eu vou atingir 2 ou 3 pessoas. Sim. E parece que é da A rede social natureza, hoje é isso. da natureza humana, dar valor ao aspecto negativo das coisas em detrimento das coisas boas, né? Aquilo que vai te fazer sentir bem. Parece que você esquece um pouquinho e Perfeito. procura ver só notícia ruim. Pra você ter uma ideia, essa questão de rede social, o que eu vejo que está acontecendo muito? O ódio, ele não contabiliza que é um ódio. Então, se eu for na postagem do senhor e colocar lá assim, doutor Hélio, te odeio, você fez merda, não sei o quê, isso aí não significa nada para o algoritmo, só significa que eu fui lá comentar. Então, muitas pessoas hoje fazem vídeos fakes, falam um absurdo enorme, para quê? Viralizar. Então, você tem, por exemplo, casos de pessoas que ficam famosas por uma coisa desse tamanho. A gente teve um caso recente agora, da menina que não quis ceder o lugar. No entra avião. nessa discussão. Mas de um dia para a noite a mulher conseguiu 2 milhões de seguidores na rede social. Não, acabou, ela só Você vive quer disso. um caso... Ela só vive disso, agora, só de rede social. Como caso... assim? Não, é Rede vendendo. Público. social. Você tem 2 milhões de pessoas te acompanhando. Você quer um caso, doutor, assim, que aconteceu comigo. Quando eu tinha um outro podcast lá em Belo Horizonte, eu era o editor, tal. A gente levava pessoas super bacanas, conversas assim, interessantíssimas, que dava para uma parada legal. O nosso vídeo mais visto tem 8 milhões de visualizações no Instagram, tá bom? Estourou. É com um amigo meu, inclusive, comediante, Cadu Nasmar. Desculpa o palavreado na sua frente, mas eu vou falar a piada para você entender como que as bobeiras que viralizam. A piada é o seguinte, ele falou, você já transou tendo TDAH? Que é moda também, TDAH hoje em dia, né? Aí você já transou tendo TDAH? Aí o cara, já não sei o que, ele é muito difícil. Teve um dia que eu falei com a mulher, pra ela, na minha negócio, entendeu? A piada era isso. Você tá falando com o prefeito. Só? Não, então, mas eu tô contando o seguinte, você tem 1001 conteúdos super bacanas nossos. 100, Essa aí é que tá 200, dando 1.000. mais ibope. Essa aí tem 8 milhões de visualizações 8 até hoje. milhões, gente. Até hoje a gente tem visualização que aparece do nada. Então você vê que a galera hoje em dia é o core. Primeiro, não tem paciência para ver uma coisa completa.
Hoje em dia, 1 minuto e meio, o TikTok virou ferramenta de busca. Hoje em dia. A galera, em vez de pesquisar no Google, e antigamente você pesquisava, né, em enciclopédia, essas coisas, a pessoa hoje pesquisa no TikTok. E lá você acha de tudo. Pois é, mas aí vocês acham que isso é uma particularidade do Brasil? Ou esses países que têm uma cultura mais avançada, que essas pessoas que leem mais, que é dessa forma também? Eu acho que é de geração. Mesma coisa. Independente do lugar. Mesma coisa. Estados Unidos, você viu? Agora... Tá começando a ter esses problemas, coisas que de rede social, essas coisas, por exemplo, que a gente vê aqui no Brasil, do TikTok que eu comentei com você. A pessoa vai lá, faz um vídeo, eu faço um vídeo aqui como se eu odiasse o Tadeu e não sei o quê. E aí eu falo alguma coisa preconceituosa contra o Tadeu, sei lá. A pessoa faz esse vídeo fake pra viralizar mais, que a galera, em vez de falar assim, não, o cara fez uma merda, vamos ignorar ele, a galera gosta de retweetar pra falar merda, né? Gosta de postar de novo pra xingar, que é um erro. Aí você tá dando mais visibilidade pra mim, mais dinheiro pra mim, porque a pessoa vai lá, vai ver o vídeo no TikTok, eu vou ganhar dinheiro com isso. Beleza. Então a galera cria isso. Nos Estados Unidos acontece a mesma coisa. É vídeo fake, a pessoa criando umas teorias nada a ver, falando coisa nada a ver. O que aconteceu muito, que cresceu muito, né, agora, ainda mais com esse avanço das redes sociais, terraplanismo, tá à tona. Tem grupos de terraplanistas gigantes hoje no Brasil que postam vídeo. Não, gente, eu acho que é uma porque quem chegou na virada e caiu, nunca mais voltou para falar, né? Mas voltou, eu acho que a Terra é plana. Tá certo. Mas então eu vejo assim, eu acho que é de geração. Eu acho que a rede social está trazendo essa geração. E não sei nem se é só geracional, né? Porque a gente tem a galera também bem mais velha já fazendo isso. Não volta mais não. Quem quer ler a arte da guerra? Ninguém mais. Todo mundo quer. Aí. Eu quero. Também. Inclusive, só porque você voltou. 2 vezes. Não, aí. É livro de cabeceira. Pequeno Príncipe, você já leu? O Pequeno Príncipe? Nossa, muito quando bom. ele ficou maior. Meu Deus. Mas você assistiu aí maior? Você leu mesmo? Porque tem um príncipe de Maquiavel. Não é o príncipe de Maquiavel que eu tô falando. É porque ele falou quando ficou maior, eu entendi que ele estava falando do príncipe de Maquiavel. Não é o príncipe, não. Os dois Pequeno são Príncipe. Eu vou te falar, o primeiro livro assim que eu indico politicamente, tá? É o Príncipe de Maquiavel. Não, a arte da guerra é boa. Agora, um que eu vou te indicar, Tadeu, que você vai. A arte da guerra é muito bom. Que assim, eu não sei se você vai gostar, te indico também, doutor. E esse é interessantíssimo. Tabela do Campeonato Brasileiro. Já ouviu falar, esse aí não tá muito bom pro Cruzeiro, não, então vou ficar quieto. Já ouviu falar em Vinícius Leôncio? Já ouviu falar nesse jurista e tal? Ele tem um negócio que ele fez o maior livro do mundo. Que ele juntou todas as leis, ele ficou muito famoso por isso. Ele juntou todas as leis tributárias do país, que cada estado, cada município tem sua lei. Do Brasil? Ele juntou todas do Brasil inteiro e fez um livro que deu 7 toneladas. Mas assim, né? Ele é muito amigo meu. Mas é esse que você quer que a gente leia? Não, calma, vai chegar lá. 7 toneladas de livro? Não, esse aí é só não cabe, nem a laje vai suportar o peso desse negócio. Inclusive, toca uma viola muito bem e tal. Ele é gente boa. Ele me deu o livro dele uma vez, que inclusive ele foi no Jô Soares falar disso. Como é que você levou pra casa? Não foi esse livro, calma, vai chegar lá. Só o prefácio do livro deve ter umas 2 toneladas de negócio. Mas aí ele tem esse livro que é o seguinte: o livro chama-se Jesus não pagou o tributo. E assim, é um pouco de loucura, confesso, mas eu gostei bastante. Porque a teoria dele é que, com leituras antigas e tal, é que a questão da crucificação de Jesus Cristo foi porque ele não pagou os tributos da época. E doutor, assim, de verdade, você fica, quando você acaba o livro, você fala assim, louca, né? Mas é interessante, bem cara. louca. Mas é que, bem doutor, louca. leia. É muito interessante. 7 toneladas? Não é esse não. Esse não é o de 7 toneladas, não. Esse Tá. é de 1,5. Esse é tranquilinho. Esse é livrinho curto, acho que tem 300, 400 páginas. Tem figurinha? Não, Que aí vai mais rápido. Ele foi até no jogo falar desse livro. Ele é um cara assim. Sério mesmo, eu li esse livro, depois nós ficamos umas 3 horas bebendo pink e falando desse livro lá em casa. Não, eu gosto muito, velho. Esse livro dele. Fala pro pessoal não beber, Não bebo. Menor de 18 anos, não bebo. Mas eu bebo. Deixa pra mim. Porque você é maior, né, Flávio? Mas eu indico, viu? Depois você lê a Bíblia toda, você lê isso aí. Tá bom. Só Eu vou acabar a Bíblia. Dá um também, choque em pouco pra tempo. você A Bíblia é entender. curta. A Bíblia tem 1000 e poucas páginas. Ela é pouco de ler.
Forçou. O problema não é ler, você tem que interpretar o que você está lendo. Não, Isso então, aí. por isso que eu tô demorando um pouco mais. Isso demora um pouco mais, né? Você vai pegando contexto, ué. é muito bom. Dentro da Bíblia, todo mundo tem essa ideia. A Bíblia, história de. Não é religião, ali tem história, ali tem marcos históricos. Você pega diversos reis, a história da nossa civilização é contada ali. Então tem muita coisa boa lá também. Não é para quem acredita, é só para se você quiser uma leitura boa. Várias histórias dentro do mesmo livro, ler a Bíblia é muito bom. Eu indico, super indico. Ô Flavão, fala comigo. Deixa eu fazer um negócio que eu queria. Fica à vontade. Eu queria, assim, pegar o Dr. Hélio de surpresa novamente, pedir para ele falar alguma coisa olhando para a câmera, dar aquele discurso que ele sabe. Ele sabe. Do quê? Não, algum discurso que o senhor sabe. É porque é bom escutar. Que isso? Eu gosto. Aí tá maluco, né? Não, é sério, eu já falei. Pega a inteligência artificial, vamos montar alguma coisa pro Tadeu aqui agora. Me receita Doutor, olha aqui, fala pra câmera. Do nada. Fala alguma coisa, uma lição. Eu comentei com ele, assim, de vez em quando a gente tinha a oportunidade, né, tava com o tempo indo para algum caminhar. Não, doutor, o senhor falou aquilo ali e ficava martelando na minha cabeça. A primeira coisa que ele disse na inauguração aqui da Praça do Centenário, sobre praça, bicho. É aquilo de você pegar e ficar vendo e ficar matutando. Realmente ali se reúne muitas coisas, fica viajando. E aí eu fui reparando que assim, tudo quanto o senhor ia para algum lugar, aí tinha alguma coisa envolvida com esporte, o senhor chegava e soltava o esporte é um mecanismo de transformação da sociedade, sem o qual nós nunca... Isso é bom, isso mostra. Já tá rindo de mim, né? Isso mostra que a pessoa vai preparada para os lugares. Eu tenho certeza que ele veio preparado para vir aqui no Resenha Real. Um podcast de extrema relevância. Nossa! É verdade. De extrema relevância e tudo mais. Mas eu acho que quando você vai em qualquer lugar, você tem que saber aonde você está indo. Perfeito. Porque você chegar lá na hora para descobrir o que está rolando, você fica meio vendido. Fica. Né? Então você tem que ter uma noção. Está indo inaugurar uma quadra. Então é uma quadra, o assunto é esporte. O que a gente pode transmitir de mensagem boa para o pessoal? A inauguração da praça, né? Você percebeu como que a praça mudou o modo das pessoas viverem na cidade? Como que aquela praça fez isso? Com certeza. Demais. Percebeu? Isso é real, isso é unânime. Não é? Doutor, e os eventos daqui, eu falei isso com o Rafa, vou falar com o senhor também, que o senhor já era, né, vice-prefeito nessa época. Eu mandei uma mensagem para o Rafael um dia, porque eu fui num evento, cara, que teve para criança uma questão de leitura de livro, eu esqueci, acho que é a Feira do Livro, que é lá na Praça da Estação. É lá. E aí teve um evento para as crianças e tal, e teve um show que era interativo com as crianças. E depois eu fui em alguns outros, que eu faço alguns trabalhos de videomaker e tal. Fui um que teve de Natal lá na Praça do Centenário também. Falei, cara, isso aqui, eu falei com o Rafa, Rafa, isso aqui é de uma importância enorme, porque você está fazendo as pessoas irem para a praça. Essa questão das crianças foi o que mais me pegou. Por quê? Porque tá o pai se divertindo, às vezes vó, irmão, não sei o quê, e as crianças ali brincando, e todo mundo, a mãe toda feliz vendo a criança em cima de um palco brincando, levantando trem, sabe? Um monte de brincadeirinha. É igual aconteceu no carnaval, aquele palco que tem lá, palco Kids. Espaço né? Kids. Espaço Kids, né? Eu participei muito, que eu faço alguns trabalhos para a Thaís, sabe? A Thaís do Ivaci Simões. Sei. Então, eu faço muito trabalho para ela e ela tem muito dessa questão. Então, assim, eu vi, convivendo, assim, eu vi o quão é importante essa questão da praça. A praça ali, a gente já tinha na Praça da Estação ali, normalmente muitas pessoas ficavam ali no dia de domingo, né? Sempre convivi muito com essa questão de ter muita gente. Só que a praça do Centenário deu uma virada de chave de como as pessoas enxergam as praças aqui em Itabirito. E a nossa cidade ela carecia de espaço, assim, né? A gente tem que criar esses espaços para as pessoas entenderem que a cidade ela não pode ter aquele perfil assim automatizado, robotizado, de linha de produção. A cidade não é para isso, né? A cidade ela tem que ser entendida como um ambiente, um lar, um lugar para você viver, para você interagir, socializar, né?
exercer a Perfeito. cidadania sua. A cidade ela é para isso. E acho que é a forma que a gente está tentando iniciar a administração, né? Nossa, né? É humanizar a cidade, fazer com que as pessoas tenham aquele senso de pertencimento à cidade, cuidar da cidade, né? Sim. A gente tem que criar essa situação. O itabiritense ele já é, por natureza, receptivo, né? Tem essa característica de receber bem as pessoas, né? De conversar e tudo mais. E a gente tem que transpor isso para o ambiente físico, né? Fazer a cidade mais amiga, mais amistosa, né? Sim. E o senhor falou essa questão da receptividade. Nós até no dia do pré-carnaval a gente teve várias conversas lá com pessoas que estavam aproveitando, né, o show do Reinaldinho e tal. E acho que um parcela considerável de pessoas que não eram daqui. Sim. E teve até uma mulher que a gente conversou naquele dia do show? Que ela chegou pra gente e comentou: cara, muito bonito, Itabirité é muito bacana, vocês me abraçaram muito. Não, e eu já sou itabiritense, então eu achei assim, tem essa sensação de pertencimento até com as pessoas que estão vindo pra cá, né? É uma cidade muito acolhedora, porque vem muita gente morar aqui. Acho que a gente conversou só com 3 pessoas daqui, né? O restante a gente ia na versão de fora. Fora. Não era naquele dia? Era no dia 15, que nós conversamos com você também. Pois é, e por que não explorar essa característica que a gente tem, né? De ser acolhedor, né? Quem sabe não é isso que vai fazer com que a cidade tenha um diferencial em relação aos outros municípios. Perfeito. Né? Incrementar isso aí. Né? Porque tem o carnaval, por exemplo. Hoje não tem como você querer competir com BH. Não tem. Fazer um carnaval para competir no mesmo molde de BH é temerário. Como diria o jovem Dudu, né? É uma jogada temerária fazer isso. Então a gente tem que ser criativo, tem que se reinventar no carnaval e criar situações para que o carnaval aqui seja acolhedor, para aquelas pessoas que queiram carnaval assim, de família, de paz, né? Os eventos em geral, não só o carnaval. Mas eu acho que a cidade tem que caminhar por esse lado aí. Inclusive, por falar em carnaval, teve algumas mudanças esse ano quanto ao carnaval, né? E aí eu gostaria de ouvir de você qual o balanço. Como que a prefeitura viu esse fim de carnaval, né, que a gente chegou ao fim recentemente, essa correria que eu imagino que deve ter sido, né, show toda hora, um monte de palco, um monte de gente, correria do caramba, mas eu queria saber qual que é o balanço que vocês tiveram. 90 shows. Nossa, coisa demais, bicho. 90 shows. Dos 90 shows, tinha 65 artistas locais, que muitos fizeram mais de um show, né? E 5 atrações de fora. Então teve uma logística da Secretaria de Cultura aí para isso acontecer, uma logística pesada, né, para que isso acontecesse, né? Em termos de segurança, a gente esse ano foi um dos carnavais mais seguros que a gente teve. Inclusive tem estatística da Polícia Militar sobre isso. Não foi só aqui, aconteceu no estado inteiro, como tem esse estudo aí de segurança, foi muito tranquilo. E a gente tem que se reinventar no nosso carnaval, a gente vai ter que conversar com a comunidade, procurar sugestões. Tem coisas que já estão se mostrando assim como opções para carnaval, né? Esses bloquinhos de bairro, esses blocos de grupos, né? De famílias, de amigos, né? Acho que a gente tem que começar a olhar com outros olhos para isso daí, para ver se a gente faz um carnaval mais diferente aqui para nós aqui. Foi muito bacana, assim, eu estive bem presente no carnaval, né? Porque eu sou da FAR. Trabalhou? Trabalhei também. Trabalhou no carnaval? Trabalhei no carnaval. Cobri 10 shows. Ah, é? Mas teve um dia que o Dr. Egg me viu, eu estava vestido de Bu de Monstros S.A. Pois é o que eu estava pensando aqui. Aquele era o trabalho? Foi só naquele dia. Foi o único dia que eu trabalhei. Deu um azar de encontrar naquele dia que você não estava trabalhando. Foi isso, então? Foi isso. Minha namorada chegou pra mim, nós vamos de Sullivan e Bu. Só que minha namorada é muito mais baixa que eu. E o Sullivan, pra quem não conhece Monstros S.A., o Sullivan é um monstro gigante e a Bu é uma criancinha pequenininha. Aí a gente fez o contrário. Ela de Sullivan e eu de Bu. E eu com 2 chuquinhas aqui, camisa rosa, bermudinha.
Que foi uma coincidência, né, Tadeu? Justamente o dia que ele não trabalhou, eu encontrei com ele. Isso é coincidência, é mentira, né? E também só um detalhe, voltando aqui no carnaval, um minutinho, é só porque citar isso, eu tive em alguns distritos, né, inclusive lá na Curuí. Eu achei muito interessante essa visão para os distritos também, sabe? Porque a gente tem aqui o carnaval e tal, mas eu acho que quando eu vi lá alguns shows, eu acho que eu fui em 2 ou 3 shows lá no Curuí. Eu vi que a galera se sente também essa questão de pertencimento. Tá a galera toda lá, as barraquinhas são da turma dali, tá todo mundo muito empolgado, animado. Mas sabe uma sugestão que veio dos próprios distritos para os próximos episódios de carnaval, para os próximos dias? É encontrar uma forma de trazê-los para participar aqui na cidade também. Porque alguns distritos têm blocos. Tem. O São Gonçalo tem bloco, eles se apresentam lá. Por que a gente não pode bolar mais para frente um jeito deles estarem vindo aqui participar também, ao invés de ficar só lá, né? A Curuí pode ser que desenvolva, que crie isso também. Então, é uma outra opção. Eu não vou no carnaval, não fui no carnaval, né? Não é a minha sua praia? Não. Eu pesquei bastante, ali nas Peroba, tilápia. Fiquei na Eu também gosto de uma saiu. Mas eu não falo mentira assim, igual o Tadeu, né? Que tá falando que tá pescando tilápia nas Peroba, né? Ali, se ele pegou, foi uns bagrezinhos, uns mandizinhos, olha lá, tilápia ali vai ser difícil. Inclusive, eu vou combinar com vocês, eu tô fazendo uma compra aí agora, e aí se vocês quiserem eu compro também pra vocês, que é o seguinte, é tipo um chaveirinho de um chinelo. E o chaveiro do chinelo é pra quê? Pra você colocar do lado de um peixe pequeno. Porque aí a pessoa vai achar que é um chinelo de verdade, vai falar, não, o peixe tá gigante, maior que o chinelo. O que você acha, Tadeu? Entendeu? Gostou? Eu pego peixe assim, menos de 10 quilos, pra mim não é peixe não. Pra mim é isca. Aí, ó, você confirmou que é pescador. Pra mim é isca só, menos de 10 quilos. Você continua levando aquela garrafa de pinga pra pescar, Tadeu? Ô Flávio, deixa eu contar a última pescaria dele com pinga, tá certo? Ele chegou lá pra pescar, levou o garrafãozinho, o litrinho de pinga dele, né, o corotezinho. Corote, o corotezinho, acabou as iscas dele, tudo, não tinha pego nada. Aí ele olhou pro lado, tinha uma cobrinha com uma pererequinha na boca, né? Um sapinho na boca. E não queria soltar, ele jogou a pinga na boca da cobra, a cobra cuspiu a perereca. Aí ele usou a perereca como isca, mas só tinha aquela, tá certo? Acabou a isca, ele queria continuar pescando. Quando ele olha pro lado, a cobra com outra pererequinha, mais um goleguinho de pinga pra cobra. Dividiu a cachaça dele com a cobra. É assim a pescaria do Tadeu. Eu fiquei sabendo esse dia que o Dr. Hélio foi pescar no rio, lá no Amazonas. E o Dr. Hélio, pra quem não sabe, fuma muito, sabe? Pronto, tá bem. Fuma muito. Ele pegou um peixe tão grande, mas tão grande, que o peixe jogou ele pra dentro d'água. Eles só acharam o Dr. Hélio 3 km rio acima, porque a fumaça do cigarro dele E quem tava pilotando o barco pra me achar, Tadeuzão, tava lá. A cachaça e a cobra do lado. Cachaça e a cobra. A cobra era a propulsão do barco. Aconteceu tudo isso. Eu só não filmei muita coisa, porque lá tem uns gorilas, sabe? Aí roubaram meu telefone, um gorila roubou meu telefone. Então eu querendo conversar com a inteligência artificial. Assim acontece na pescaria. Um amigo meu, essa questão de pescaria, esse amigo meu juntou o grupo e falou, velho, nós vamos fazer pescaria. Criou louco, criou camisa, os caras, vamos fazer pescaria. Primeiro dia que a gente foi pescar. Tem chance de dar errado, tem. Primeiro dia que a gente foi pescar. E aí avisando as namoradas, né? Ó, nós estamos saindo, só os homens, vamos pescar, não sei o que e tal, beleza. Aí eu lembro que a gente não pegava nada. Aí, velho, longe assim, tipo, um cara, do nada esse cara apareceu com um peixe enorme. Esse amigo meu chegou e falou assim, velho, eu vou ter que ir lá tirar uma foto. Eu falei, por quê, mano? Não, é vergonhoso demais, a gente não pegou nada, mano. A gente falou com os moleques que a gente tava vindo pescar, ninguém pescou nada. Vamos lá, a gente tira uma foto. Nem precisa de falar quem tirou, não. Isso é muito comum. Só manda no grupo. Isso é comum. Só manda no grupo pra fingir que a gente pescou alguma coisa, gente. Senão vai ficar parecendo que a gente é. Os colegas que pegam aqueles peixes de 2 metros, você acha que a gente não vai tirar uma foto com um peixe lá? Com certeza. Até código de barras.
Tem CIF, né? Tem o CIF Que da... lugar é esse do Carrefour aí, a casa? Que isso, peixaria 3, não sei lá. Mas, cara. Ô, doutor, tem um mini quadro que a gente já vai fazendo assim pro povo, né? Pro povo, povas se conhecer, que é o nome da pessoa real, né? Por exemplo, no caso do senhor, seria o Dr. Hélio Real, que o senhor conta uma história peculiar, cômica, que passou na vida do senhor, pode ser ou não com envolvimento da política ou com a medicina, mas Com uma história de pescaria, uma história de pescaria, de futebol, de assim, cavalo, qualquer coisa assim. Para o pessoal entender o Dr. Hélio Real. Pra entender, conhecer o Dr. Hélio assim, sem ser o prefeito, sem ser o médico. Tem um de cavalo interessante. Eu estava, na época da faculdade, estava passando férias lá no meu pai, na fazenda, meio do ano, frio. Eu montei no cavalo e saí para andar sozinho, né? E tem os trilhos, né, que você vai andando a cavalo assim e tal, e de repente o cavalo deu uma parada assim, uma refugada assim. Quando eu olhei, tinha uma cobra atravessada no meio do trilho assim, tomando sol, que é normal na época de frio os répteis tomarem sol, né? Eu falei assim, vou matar essa cobra. Aí desci do cavalo, o cavalo ficou paradinho e tinha um pau do lado assim, eu vou pegar o pau e matar a cobra, né? E peguei o pau. O pau tinha em forma de V, ele não era retinho, não, era um V, né? Assim. Quando eu bati na cobra assim, na ponta do V tinha uma outra ponta, então fez um arco em volta da cobra e não encostou na cobra. Só que a hora que ela viu a barulheira, aí ela ficou nervosa. Aí já vem a parte do meu pai. Meu pai estava na sede da fazenda, de repente chega o cavalo sozinho. Corre, amigo. E pouco tempo depois do cavalo chega eu correndo sozinho. Ela fala, eu não sou bobo. A hora que o cavalo viu a situação, ele vazou e eu logo atrás dele. Quem arrumou esse B.O.? Foi você Parece que o animal irracional não era o cavalo, viu? Aí chegou nós dois correndo lá, os dois deu a pé, o cavalo sem montaria. Não, cavalo, quem arrumou o problema foi você? Você que resolva? Eu estou indo embora. Eu estou indo embora. Fique à vontade, sou mais rápido que você, sou maior do que você. A cobra ficou nervosa, né? Imagina. Nossa, ficou nervosa. Doutor, para finalizar então, vamos falar um pouco de Itabirito em si, né? Queria que o senhor contasse aí para todo mundo como é que está esse ano, a sua expectativa, esse primeiro ano de mandato como prefeito, né? Apesar de o senhor já ter essa experiência de mandato, né? Como vice, como que está sendo essa experiência como prefeito em si, o perrengue em si, e o que você vê para Itabirito? As festas estão chegando, também, uma festa, né? Que está chegando aí, porque tem muita coisa boa aqui em Itabirito, né? De farra. E eu gosto bastante. A gente, em termos administrativos, eu estou assim, com um certo conforto para falar, porque tem equipe já treinada para isso, né? E o Orlando também continuou com a gente. Então a presença dele na gestão, ela dá uma tranquilidade, né? Em termos de gerenciamento da cidade, a gente vai ter que, esse ano vai ter que ir com calma, porque a arrecadação nossa diminuiu, né? A gente não está arrecadando mais do que a gente arrecadava nos anos anteriores, principalmente em função de impostos que são oriundos da atividade minerária. O ritmo de vendas de minério caiu muito, o mercado internacional mudou, né? Então a nossa arrecadação caiu bastante. Então eu prevejo para esse ano a nossa administração vai ser uma administração assim, bem pé no chão. Nós vamos fazer todos os serviços essenciais que a população precisa, a gente não vai deixar, não vamos fugir disso. Mas a gente não vai ser assim, perdulário com o dinheiro público, né? A gente vai ter que ter bastante controle sobre o uso do dinheiro público, né? Às vezes, de que forma que isso pode repercutir? O Julifest, por exemplo. Às vezes, anos anteriores, a gente conseguia trazer mais de uma atração por dia, atrações de peso por dia no Julifest, né? Esse ano talvez a gente não consiga.
O carnaval esse ano, ele foi um carnaval legal, teve as alegorias, todo mundo se divertiu, mas a Secretaria de Cultura, embora o povo não tenha percebido, já enxugou os custos do carnaval esse ano. E a recomendação para todas as secretarias é a mesma, né? Nós vamos manter a qualidade dos serviços prestados, mas sempre com o pé no chão. Perfeito. Acho que para esse ano a linha de trabalho nossa vai ser essa, uma linha de trabalho bem consciente, bem controlada. Muito bom. E agora, doutor, um recado aí pro pessoal, os itabiritenses aqui da cidade, um abraço, onde te acompanha em rede social, não é muito de rede social, né? Mas onde acompanha, né? O próprio site da Ele é prefeitura. super ativo na rede social. É, muito. Ele é ativo sim, cara. Nossa Senhora. Bom, o recado para a população em geral é que a gente espera que daqui a 4 anos a gente consiga a vitória, né? Porque agora na eleição a gente não teve a vitória, a gente teve um voto de confiança da população. E esse voto é para que a gente possa trabalhar os 4 anos e que no final dos 4 anos a gente tenha a vitória. E é isso que a gente espera transmitir para eles, levar até eles nesses próximos 4 anos de gestão. Bacana. Só aproveitando o gancho aqui, inclusive falar um pouco sobre o Fala Cidadão, né? Que foi algo que lançou recentemente, que eu achei bem interessante. Fala Cidadão, gente, é um programa que a administração como um todo, ela desenvolveu para que a gente possa voltar à comunidade e ouvir novamente a comunidade. Porque tem aquela impressão de que político só chega na comunidade na época da campanha. Sim. Depois não volta mais, só volta daqui a 4 anos para pedir voto de novo. E a gente não quer trabalhar dessa forma. Então o Fala Cidadão vai percorrer todos os bairros da cidade, é um momento de reunir com a população, de ouvir, todo o secretariado vai junto e a gente ouve todas as demandas, discute, faz agenda de reunião. Naquele momento muitas soluções são dadas e nós vamos chegar no seu bairro aí em determinado dia, em determinada hora, você vai ser avisado com antecedência para a gente ter esse tete a tete aí, conversar de uma maneira franca e aberta sobre as necessidades do seu bairro. Perfeito, bom demais. É isso aí. Doutor Ego, muito obrigado por tirar um tempinho para vir aqui, né? Sei que a vida está uma correria, mas em vez de estar lendo livro, em vez de estar lá pescando, fazendo alguma coisa, ele está aqui falando, conversando fiado com a gente. Falando com a gente, não. Ouvindo Que você honra. falando merda, né? Diga aí, ó, olha pra você ver. Porque a gente disse o episódio todo, né? De uma pessoa comum, não vamos endeusar e todo mundo. Não tem como, bicho. É um tempo que o senhor poderia estar aí estudando mais sobre administração pública, porque a gente sabe que você gosta de se debruçar. Tadeu, menos, Tadeu. Tá todo mundo ouvindo a gente, menos, rapaz. De qualquer forma, doutor, muito obrigado pela disponibilidade. Sempre muito, muito simpático, solícito quando a gente pede alguma coisa, quando a gente diz. E é um prazer, cara. É de verdade um prazer estar aqui e receber o prefeito da nossa cidade e que vem com tanta tranquilidade, né? Trocar esse E é tempo com a poder gente. bater esse papo, né, que a gente bateu aqui, que não é só sobre política, nós falamos de livro, nós batemos papo, ele perguntou pra gente, a gente perguntou pra ele. Eu acho que o Resenha tem muito essa ideia da gente papear, né? Como se a gente estivesse numa mesa, não vou falar boteco, que os dois não bebem, mas numa mesa de uma fazenda, tomando um café. O Flávio tá em minoria aqui, né? É exceção, né? Porque se juntar Eduardo e Rafael. Aí a acabou. gente fica em minoria. A Né? gente fica em minoria. Aí vira a mesa, né? Disso tudo, pessoal, uma lição importante que a gente tira de hoje é: nunca batam em uma cobra. Pelo menos Se amar o você não cavalo. tem certeza, não chega perto. Fica segurando aqui no cavalo. Deixa ela quietinha tomando sol. Ela tava tomando sol dela Ela tá tranquila, velho. Chega um cara pra incomodar ela lá. E Né? é isso aí, doutor. De novo, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço aí. Gostaria de agradecer também, né? Fabinho, a minha irmã Clarinha que veio, né? Isso aí, se obrigado, disponibilizou. pessoal. Muito obrigado. E obrigado você, Flávio, por ter. Obrigado você, são meu irmão.
uma satisfação inenarrável, incompreensível, Você viu, né? incomensurável. Como que ler a Bíblia faz bem, né? Olha o vocabulário dele, como é que tá Não, subindo. a cada semana o vocabulário dele melhora. É a leitura. Pois é leitura. A trivialidade do meu dialeto, ela não pode ser... No dia que eu falei de leitura aqui com o Rafa, os dois estavam me zoando, só. Rindo da minha cara. Porque eu falei que eu lia muito. Absurdo. Não, eu leio muito. Eu Não, mas eu... conheço, cara. Livro de 7 toneladas. É que você... Tá lendo esse Fala a livro, verdade. né? A Bíblia Já sei todas as leis tributárias do país. é um livro pra vida. Um livro de 7 toneladas. Tá bom, muito Mas é isso, obrigado. pessoal. Obrigado. É isso aí. Até a próxima. Falou. Falou, tchau, Tchau, tchau.